Olá, pais, olá, crianças. Eu sou o professor Armando e o vídeo de hoje ele é um pouquinho diferente dos outros. Não é uma historinha. Ele é, na verdade, algumas orientações, algumas dicas, né, baseadas no que está acontecendo agora. Nós sabemos que as escolas estão fechadas, né, e nós estamos esperando quando, né, a vacinação começar, nós estamos esperando ser seguro a gente voltar para as aulas. Enquanto isso não acontece, está todo mundo lidando com o ensino remoto. E é uma novidade, né, e é difícil tanto para nós professores quanto para os pais. E nós temos ouvido, né, nós professores, ao longo do ano, várias perguntas dos pais em como estudar com os filhos. E essa foi uma dificuldade do ano passado. Então esse vídeo vai trazer algumas dicas para que vocês pais possam estudar com seus filhos, ou para os alunos que já são, né, mais velhos, assim, estão no ensino médio, ou já estão lá no sexto, sétimo, oitavo ano, que querem estudar sozinhos, né, para eles saberem como se organizar. São dicas muito legais que, inclusive, vão responder alguns questionamentos que os próprios pais, as próprias crianças colocaram para a gente, né, para a gente entender como é que isso funciona. Por quê? Porque agora a estrutura é diferente, né? Não é mais o professor que está em sala de aula, regendo a turma, ajudando. Agora são os professores e os pais trabalhando juntos, né? E os professores e os alunos e os pais trabalhando juntos. Então, se todo mundo fizer a sua parte, a gente consegue ter um aprendizado legal. Então, a primeira das dicas que eu acho que é muito importante é você ter um cronograma, uma hora de estudo. Não adianta você cada dia estudar num horário diferente, porque você vai, de vez em quando, esbarrar no imprevisto. Imagina, você tem que entregar uma atividade na sexta-feira e você deixa para fazer na quinta à noite. A chance de dar um imprevisto é muito grande. Geralmente, independente do modelo que está sendo as aulas online, cada professor tem seus horários de trabalho. Uma boa dica é você estudar com seu filho, né, ou você ir estudar, né, no caso, nos horários dessas aulas, se for possível. Porque aí, né, o professor vai estar lá, vai estar à disposição, né, se ele não estiver dando aula em vídeo, é claro, né, mas ele vai estar à disposição para responder as perguntas de vocês, caso você não saiba como explicar uma questão. Ele faz junto com você a atividade. Isso é muito importante, porque vai estar dentro do horário do professor, ele vai estar totalmente dedicado a você, e quando o horário dele terminar, você também vai ter terminado suas atividades. Né? Então é um horário que casa muito bem. O horário de trabalho do professor é o seu horário de aula também. Né? E isso é muito importante. Ah, mas meu filho não dá conta de fazer as atividades sozinho, ele é muito pequeno, ele é muito novinho, ele ainda não sabe ler, não sabe escrever, eu tenho que acompanhar ele a todo momento. Como é que eu faço então? Eu trabalho o dia inteiro. Então, tenta estabelecer um horário onde você já chegou em casa, né, onde você já está um pouquinho descansado, já fez as coisas que precisava, né, e aí você pode estudar com ele, você pode fazer as atividades junto com ele, mesmo não sendo o horário de trabalho do professor, por exemplo. Vai estudar com seu filho à noite, anota as dúvidas, as perguntas, as dificuldades e manda para o professor no dia seguinte. O professor vai ter o maior prazer em responder, às vezes te mandar um áudio, te sugerir um vídeo, né? Ou mesmo dar a explicação de como resolver a questão, dar uma explicação do conteúdo, para você poder repassar para o seu filho, para você poder aprender. E aí entra uma outra coisa. Se você estabeleceu um horário para a criança estudar, para você estudar também, você precisa também estabelecer um lugar. Não adianta a gente querer estudar, por exemplo, na sala com o livro no colo. Não é legal. Tipo assim, tá todo mundo lá vendo televisão e você estudando. Não é legal, não vai dar certo. Então, escolhe um lugar legal, um lugar calmo, que naquela hora a criança possa estudar, né? Que você possa estudar com ela, que você possa fazer as atividades. Escolha um lugar legal, tranquilo e determine, olha, nesse horário, nesse lugar, é o local e a hora do estudo. Então, todo mundo tem que respeitar na casa. Ali não vai ter barulho, ali não vai ter bagunça, ali não vai ter ninguém atrapalhando. Isso é muito importante para a gente entender que nós estamos dedicados totalmente ao estudo. Nada pode atrapalhar, porque aquele horário é o horário dedicado ao estudo, e aquele lugar é o lugar dedicado ao estudo. Às vezes a gente tem que dar até uma apertadinha, né? Tem um caso muito legal, minha mãe e meu pai, eles faziam dever de casa junto comigo enquanto minha mãe estava fazendo janta.
Então eu sentava na mesa da cozinha, não tinha bagunça, ninguém ia lá atrapalhar, quem estava vendo televisão não colocava alto, e aí enquanto minha mãe cuidava de uma panela, uma coisa, às vezes era meu pai que estava cozinhando, né? Arrumava uma coisa ou outra, vinha, dava uma olhadinha como é que a atividade estava, e a gente ia fazendo, né? Não é o ideal, mas né, a gente faz, e a gente faz como a gente pode. E dá certo? Dá sim. Não é uma coisa muito difícil de se fazer. Então, a gente tem que ter o horário e a gente tem que ter um lugar. Outra coisa, paciência. É muito importante ter paciência consigo mesmo e é muito importante ter paciência com as crianças. Não adianta gritar. Gritar não é ensinar e gritar não vai fazer a criança aprender mais rápido. Se você gritar com a criança, ela vai ficar com medo. Se ela ficar com medo ou ela perder a paciência, ela vai achar que aquele momento do estudo é ruim. E se ela enfiar na cabeça dela que o estudo é ruim, isso vai atrapalhar o estudo dela mesmo que seja presencial. Porque ela não vai associar uma coisa legal à hora do estudo. E não brigar não significa que não tenha responsabilidade. Mas a gente tem que entender o seguinte: quando a gente está estudando, a gente está aprendendo. Estudar é aprender coisas novas, coisas que a gente não sabe. E coisas que a gente não sabe são muito difíceis de aprender. Então é preciso ter muita, muita paciência. Eu sei, tem menino que enrola, né? Às vezes a gente mesmo quer dar uma enrolada, tem brincadeira demais, às vezes tem barulho demais, mas tudo isso a gente consegue conversando, a gente consegue, né, estabelecendo certos limites e não precisa gritar, não precisa brigar. Quando a criança tiver, né, com dificuldade para poder se concentrar, é legal pensar em algumas coisas para ajudar ela a concentrar. Parar um pouco, uns 2 minutinhos, respirar fundo, parar um pouco para recapitular o que aprendeu antes, para voltar o foco à atividade. Isso vale tanto para as crianças quanto para os adolescentes. Até tudo aqui que eu estou falando vale para os adolescentes também, né? Eu tenho falado pelos pais, os adolescentes podem aplicar tudo isso, só que os adolescentes não vão ter o pai sempre definindo quando e como ele vai fazer as atividades, né? Então, para as crianças que o pai e a mãe vai ajudar, essas dicas valem. E para os meninos, né, para as crianças que estão estudando sozinhas em casa, isso também vale. Se concentrar e tentar entender. E por que da paciência? Porque, como eu falei, se você não está sabendo como explicar para o seu filho uma determinada questão, né, se ele não está sabendo resolver alguma questão, aí entra o papel do professor. Teve muito pai, às vezes, questionando: mas eu vou ter que ensinar meu filho? Não, quem está ensinando é o professor. As atividades são uma parte desse aprendizado. Então, antes de passar as atividades, normalmente o professor já passou um vídeo, né, como eu falei, já passou alguma coisa para explicar para vocês como fazer aquela atividade. Então, se você viu aqueles vídeos, viu a orientação do professor e mesmo assim não entendeu, é o momento de recorrer ao professor de novo. Você não vai estar incomodando, você não vai estar atrapalhando, porque é o nosso trabalho. Nosso trabalho é estar aqui por vocês, né? Eu mesmo, nós somos professores de escola pública, e a escola pública, ela é o que ela diz, pública, de todo mundo. Se ela é de todo mundo, nós estamos aqui trabalhando por vocês. Então é bem legal vocês poderem perguntar, colocar as questões que nós vamos estar dispostos a atender. No último ano, foi pouquíssimos pais que nos procuraram, foi pouquíssimos alunos que nos procuraram, né? E aí é muito importante que a gente tenha essa parceria. Né? Podem chegar, podem falar abertamente: olha, tu tem dificuldade, não aprendi isso, como é que eu ensino isso? Ou então, você pode conversar com o meu filho, você pode explicar para ele como é que faz essa atividade aqui, porque eu não sei. E a gente entende também, tem pais que não estudaram tanto quanto os filhos estão estudando agora, né? Ou não tiveram tanta oportunidade, a gente sabe como que as coisas são. Né? Então, às vezes, o pai estudou menos que a criança, não sabe fazer certas atividades. Mas, às vezes, só do pai estar ali acompanhando e virando para a criança e falando: você não está sabendo fazer isso aqui, não? Converse com o seu professor. Só isso já dá uma força gigante para o nosso trabalho. Né? E mostra para a criança que nós, professores, e vocês, pais, nós estamos trabalhando juntos. E o mesmo vale para os adolescentes. Ninguém vai xingar vocês, ninguém vai chamar vocês de burro, porque vocês não sabem fazer uma questão. Eu tenho um monte de coisa que eu não sei fazer e vocês sabem fazer. Então, a troca de experiências, a troca de aprendizado, é isso. E aí entra uma última coisinha. Né? Uma última coisinha. Copiar não é aprender. Copiar não é aprender. E por que eu estou falando isso? Vamos pensar em algumas situações interessantes. A primeira: meu filho não sabe escrever ainda.
ou ele tem muita dificuldade com escrita. Então, ou eu vou pegar a pergunta, a resposta pronta na internet, ou eu vou só escrever aqui para ele e ele vai copiar. A atividade vai estar feita? Vai. Meu filho vai ter aprendido? Não. E como é que a gente contorna isso? É uma coisa que a gente chama de oralidade, oral, usar a voz. Ah, meu filho não sabe escrever ainda, ou meu filho tem muita dificuldade de escrever, ele não sabe ler. Então, leia com ele. Leia o texto, por exemplo, que ele vai ter que trabalhar, ou atividade. Leia a pergunta e vire para ele e fala, como é que você responderia isso? Se ele ainda não sabe escrever as frases falando, peça a ele para falar como ele explicaria. E falar do jeito como ele sabe explicar. E a partir daí você vai virar para o seu filho e falar assim, olha, mas vamos supor, por exemplo, faz uma frase sobre a bola. Aí ele fala, a bola é redonda, né? Ou uma bola é mais grande do que outra. Aí você vai virar e falar, mas será que a gente não pode trocar o mais grande pelo maior? Uma bola é maior do que a outra? Assim ele vai aprendendo novas maneiras de falar e o jeito que ele sabe, que é se expressar, que é falando, não vai ser desmerecido. E aí devagarzinho a gente vai trabalhando para ele aprender a ler, para ele aprender a escrever, né, que são outras etapas, mas ele aprendeu, ele fez a atividade, ele só não fez escrevendo, ele fez oralmente. E aí você ajudou ele a construir aquela frase, a construir aquela atividade. Para os menorzinhos isso é muito importante. Você ajudá-lo a pensar, né? Ajudá-lo a pensar em como ele vai escrever aquilo, ajudá-lo a prestar atenção no som das palavras enquanto você vai lendo. Né? Às vezes nós temos alunos até um pouco mais velhos que têm essa dificuldade de leitura. Nesse momento, a ajuda do pai e da mãe é essencial, né? Porque ele vai valorizar a oralidade da criança, a criança vai perceber que ela é inteligente e que o empecilho dela naquele momento é ela não conseguir ler ou escrever. Mas se ela sabe que ela é inteligente, que ela sabe estudar, já é um incentivo para ela falar assim, não, agora eu tenho confiança para começar a tentar aprender a ler e escrever, porque eu já sei, eu entendo o que está sendo perguntado, eu entendo que é conversado comigo, né? E uma outra situação. Ah, eu sou adolescente, eu estou no ensino médio, eu estou no final lá do fundamental. Para que eu vou fazer a atividade se eu posso olhar no Braille, por exemplo? Para que eu tenho essa atividade se eu posso olhar no Braille? Tá, você olha no Braille e copia a resposta. Ok. Você vai passar de ano? Vai. Vai ter aprendido? Não. Só que uma coisa que é muito importante vocês saberem é que vocês não estão estudando para nós, professores. Vocês estão estudando por vocês. Indiferente de vocês quererem ter um trabalho que tem curso superior ou não, um trabalho que exige um curso técnico ou não, a educação na escola ela serve para vocês aplicarem ela no seu dia a dia, na sua vivência. Quanto mais você sabe, menos chance você tem de ser enganado. Menos chance você tem de ser passado para trás, ou menos chance você tem, por exemplo, das pessoas explorarem você. Então, eu copiei no Braille porque eu não entendi a atividade. Mas não tem um professor lá para você perguntar? E às vezes a gente tem uma mania muito boba, falar assim, não vou tentar não porque eu sou burro, eu não nasci para isso. Mas, gente, não existe não nascer para fazer alguma coisa. A gente faz aquilo que a gente se propõe a aprender, aquilo que a gente tem condições de aprender. Algumas coisas nós aprendemos mais facilmente, outras coisas não. Eu vou dar um exemplo bobo para vocês. Eu sou bom em matemática, né? Eu sou professor de história, não sei se todo mundo sabe, mas eu sou bom em matemática. Mas eu sou péssimo em português. Eu tenho muita dificuldade com gramática. Então, eu peno muito para aprender português quando eu preciso, né, aprender alguma coisa nova. Em compensação, tem coisas na matemática que eu não sei. Tem coisas na matemática que eu não sei ensinar direito, tem coisas na matemática que eu não sei resolver por mim mesmo. Então, fazer as atividades por si mesmo também é uma maneira de você reconhecer suas dificuldades. Se você sabe quais são suas dificuldades, quais são as dificuldades do seu filho, você supera elas. Né? E às vezes o pessoal acha, ele fez as atividades, ele passou de ano. Mas passar de ano só é suficiente? Porque você tem um ano inteiro para aprender e para evoluir. A escola ela serve para isso, para a gente evoluir, para a gente crescer, para quando a gente chegar lá nos nossos 18 anos, né, e terminar a escola, lá no terceiro ano do ensino médio,
a gente está pronto para encarar o mundo, não importa o que a gente decidiu fazer. Então isso é muito importante. Então, vamos recapitular o que a gente aprendeu até aqui, né? O que eu falei até aqui. Ter um horário legal para estudar, ter um lugar legal para estudar, ter paciência, saber ouvir, saber, né, perguntar e principalmente contar com a ajuda do professor, né? Saber pedir ajuda. Então essas foram algumas das dicas, algumas das sugestões que eu acho essencial para a gente ter um bom estudo na época da pandemia. Porque o estudo remoto, ele não depende mais do professor tentando fazer o aluno fazer a atividade. O ensino remoto depende do professor vir nos procurar. Do aluno, perdão, vir nos procurar e do aluno também nos falar das suas dúvidas, nos falar das suas questões. Porque nós não vamos ter como saber se ele sabe fazer a questão ou não. Como eu falei antes, uma questão que chega copiada pra gente e tá certa, a gente não tem como saber se ele não aprendeu aquilo. Só que as consequências no futuro, elas são muito grandes. E esse vídeo, nós fizemos ele justamente por quê? Porque nós acreditamos que não é possível fazer um trabalho de qualidade na pandemia, é possível aprender, é possível estudar, é possível chegar o mais longe possível se todo mundo trabalhar junto. Então espero que essas dicas tenham ajudado, espero que esses conselhos tenham ajudado e a gente vai se vendo ao longo do ano e trabalhando junto ao longo do ano. Grande abraço para os pais e para as crianças. Até mais.